e muita fofoca, mas antes de eu trazer sobre Raquel, sobre Thiago Abravanel, Patrícia Poeta, que tem um desejo aí de aumentar a família, que ela confessou, também sobre o navio aí de Zezé de Camargo, que está fazendo maior sucesso, a polêmica aí com Zezé de Camargo e Luciano, e também aí sobre o TikTok, se ele vai ser banido ou não. Mas para trazer tudo isso, antes eu preciso que você deixe seu super like, se inscreva aqui no canal e vem comigo, que agora eu vou trazer então várias notícias. Raquel Brito vai ter uma chance aí numa nova emissora, vamos ver. Será que é a Record? Pois é, vai ter uma nova chance aí na Record, pode ser eliminada da Fazenda 16, que ela era participante. A irmã de Davi, Raquel Brito, vai gravar o reality show da emissora fora do país. Isso saiu dia 18 de novembro agora, no Bahia, por Cadu Brandão. Vamos lá então. A Raquel, que é a irmã do Davi, ganhou outra chance após precisar sair do reality rural por questões de saúde. A coluna descobriu com exclusividade que Raquel Brito vai participar da segunda temporada do reality Acerte ou Caia, comandado por Tom Cavalcante. A segunda temporada do Acerte ou Caia está sendo gravada no Chile. E a Record tem pressa para colocar no ar, já que o programa tem apresentado bons índices de audiência, mesmo sendo exibido após o Domingo Record, de Raquel Sherazade. Raquel Brito tem a chance de se recuperar em um reality da Record. Já teve a trajetória em A Fazenda 16 encurtada, e o pessoal gostava dela, né? Na Fazenda 16, muitos fãs aí na internet, né, pela Raquel Brito. Eu gostei dela. No entanto, Davi não foi o campeão do programa dele. Nomes como Mulher Melão e o ex-BBB Nizam estão nessa temporada também. Não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ficar recebendo e sabendo de tudo que eu trago por aqui sobre o Thiago Abravanel, né? Ele explica por que trabalhou um dia após a morte de Silvio Santos, seu avô. Isso saiu, então, no Notícias da TV, dia 19 de outubro. Thiago Abravanel saiu do Rio de Janeiro, onde apresentava a peça Hairspray, e viajou para São Paulo assim que soube que o avô, Silvio Santos, preocupado com a mãe, Cíntia, ele deixou o espetáculo nas mãos de um substituto na sessão de sábado, em 17 de agosto e na primeira sessão de domingo. Mas o ator tomou uma decisão assim que o apresentador foi enterrado: voltar ao trabalho e apresentar a última sessão do fim de semana. O artista, afinal, acredita que o avô teria tomado a mesma atitude se estivesse no lugar dele, com certeza, porque o Silvio Santos era trabalho, 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 né? Muito admiro ele bastante, tem inclusive aqui um vídeo homenageando ele. Acho que se o vovô estivesse na situação e tivesse perdido alguém, trabalharia no domingo, né? Aí ela falou: com certeza, voltei no dia seguinte, depois do velório, para fazer a última sessão do Hairspray, contou ele na conversa com Bial de segunda-feira. Ele estava no programa do Pedro Bial justamente para promover um musical, que agora está em cartaz na capital de São Paulo. O artista estava acompanhado de boa parte dos colegas de elenco, mas apenas Alice Cunha dividiu a posição de entrevistado com ele. A atriz apenas observou quando o cantor foi questionado por Bial sobre a morte do avô. Ele já tinha saído do hospital, a gente achava que ele já estava bem. E depois ele voltou, mas a gente achava que estava tudo bem. Assim, tudo sob controle. Claro que para um homem de 93 anos não é simples, não é fácil. Então, quando eu recebi a notícia, eu não imaginava que pudesse acontecer assim, tão rápido, confessou Abravanel. Obviamente que a primeira coisa foi voltar para dar um abraço na minha mãe, para ficar perto da minha mãe. Era o que eu precisava fazer. Vi que ela estava mais forte do que eu imaginava. Como a mulher que ela sempre foi, forte e maravilhosa, disse encarando a primogênita de Silvio Santos, que estava na plateia. TikTok pode ser banido do Brasil? Em meio às investigações da ANPD sobre coletas de dados de crianças e adolescentes, o aplicativo de vídeos curtos enfrenta risco de bloqueio no país. Isso saiu dia 13 de novembro por Diogo Rodrigues. Atualizado há 5 dias, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, no Brasil está conduzindo uma investigação contra o TikTok por uma possível coleta indevida de dados de menores de idade. Segundo a agência, há indícios de que o aplicativo permite o acesso de crianças e adolescentes sem controle adequado de idade, expondo este público a riscos de privacidade. Essa investigação foi desencadeada após a descoberta de que as práticas do TikTok podem estar em desacordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que impõe diretrizes claras para a coleta e o tratamento de dados de menores. Quais são as exigências impostas pela ANPD? É uma série de medidas impostas recentemente. A ANPD exigiu que o TikTok suspenda o chamado feed sem cadastro, que permite que usuários acessem o conteúdo da plataforma sem criar uma conta. Essa medida visa garantir que todos os usuários passem por um processo de verificação de idade. Além disso, o TikTok foi instruído a apresentar um plano para aprimorar suas políticas de controle etário e evitar que menores driblem essas barreiras.
A empresa tem 15 dias úteis a partir do dia 4 para se adequar sobre risco de enfrentar sanções administrativas e, eventualmente, multas diárias que podem chegar a 50 milhões. Existe a possibilidade real de o TikTok ser banido? Embora o bloqueio do TikTok no Brasil seja uma possibilidade, ele não seria imediato. A ANPD não possui autoridade direta para banir a plataforma, mas pode aplicar sanções progressivas, começando por advertências e multas, e, em última instância, impedindo o tratamento de dados no país. Para evitar esse cenário, o TikTok deve demonstrar esforços concretos para cumprir com as exigências da ANPD, o que inclui uma atualização de seus sistemas de verificação de idade e uma colaboração ativa com o órgão regulador. O impacto do banimento para o usuário e o mercado de tecnologia. Um possível banimento do TikTok no Brasil representaria um impacto significativo tanto para os usuários quanto para o mercado digital e de tecnologia. O Brasil é o terceiro país com o maior número de contas no TikTok, de acordo com dados do Data Reportal do início de 2024. O caso pode abrir precedentes para outras redes sociais, caso estas também falhem em garantir a segurança dos dados de menores. Em nota, o TikTok declarou que está comprometido em colaborar com a ANPD e melhorar continuamente seus controles para proteger os usuários.